Eu estou, Arnaldo Costa Júnior, né? Aqui, como é um, né, esotérico e místico, eu posso falar que eu estou Arnaldo Costa Júnior, né? Vocês vão entender um pouco, né? Eu desde criança, desde os meus 8 anos, a gente tem passado por algumas visões, eu via luzes, via imagens, aí eu focava num determinado objeto, o objeto sumia e aparecia uma tela mental, assim como se fosse uma tela de cinema, e os filmes, e passava filmes, passava imagens, às vezes seres, coisas e tal, e eu ficava olhando aquilo ali e era o meu mundo, né? Aí quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a ler. Então eram os deuses astronautas, aqueles livros todos que todo mundo já leu, né? E eu lendo esses livros e tal, e eu tive um choque muito grande, porque eu descobri que outras pessoas também tinham os mesmos fenômenos que eu via. Eu pensava que aquilo era só para mim, era só meu, tudo que eu via era só meu. Criança, 8 anos, né? Eu sou filho de militar do Exército Brasileiro, né? Vivi dentro de quartel, porque meu pai sempre me levava para quartel, né? Ele era comandante da reserva de armamentos, né? E a gente sempre viveu dentro de quartel, perto de arma, né? Desde criança ele me levava. No sonho, né, de eu seguir a carreira militar, né? Quando eu tinha uns 19 anos, né, ele já estava me encaminhando para a academia militar, né? E eu cheguei para ele, foi um dos maiores choques, que meu pai já está no mundo principal, né? Foi um dos maiores choques que ele teve. Eu cheguei para ele e falei, pai, não vou fazer carreira no exército. Eu vou pegar uma mochila e eu tenho que andar para o mundo, eu tenho que caminhar. Né? E foi o que eu fiz, né? E ele falou, mas você não vai nem fazer vestibular, eu já estava terminando o 2º grau na época, né? Isso aí vai uns bons, o quê? Eu estou com 50, vou fazer 57, há uns bons tempos, né? 19 anos. E eu botei a mochila nas costas, né? E eu estava envolvido com todo esse movimento de alternativo, comunidades alternativas que hoje chamam ecovilas, né? E a gente começou a andar, e comecei a conhecer todas as comunidades alternativas do Brasil, e mochila nas costas, e a gente trocava trabalho por estadia, comida, alimentação, né? E a partir desse momento a gente começou a entrar em contato com grupos ufológicos em si, quer dizer, eu retomei toda aquela história que eu tinha desde criança, né? Todas aquelas imagens, aqueles movimentos, aqueles seres diferentes e tal. Eu retomei aquilo, né, aos 19 anos, quando eu comecei a caminhar pelo Brasil. Né? Eu conheço o Brasil todo, já morei em mais de 50 cidades no Brasil inteiro. Né? E eu fui caminhando e entrando em grupos, saindo de grupo, entrando em grupos religiosos. Né? Eu tive amigos muçulmanos, judaicos, budistas, hinduístas, e essas coisas todas eu já participei, eu só nunca fui evangélico, né? E a minha criação era católica, porque a família da minha mãe era toda católica e tal, aí vocês imaginam como é que funciona a história, né? E eu via daquelas coisas tendo que fazer primeiro comunhão, né? Encontro de jovens, né? Aquela história toda, acho que o pessoal mais novo aí não passou, né? O pessoal que é mais antigo, o pessoal lembra aí. Então isso lá, assim, vão uns bons 40 anos de ufologia, né? Quer dizer, a gente já viu muita coisa, já, né, participou de muita coisa, já conversamos muito sobre muitos assuntos, já participei de umas 2, 3 dezenas de grupos ufológicos, grupos espiritualistas, grupos gnósticos, grupos... O que vocês pensarem, eu já participei, eu nunca fui evangélico. Né? Não sei se de repente faltou, pode ser que tenha faltado. Né? Então nessa caminhada a gente foi aprendendo muita coisa, né? E eu participei, eu era amigo, eu morava na minha cidade, minha família mora em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, né? E lá existia um
uma pessoa que foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa vida, né? Alguns de vocês devem conhecer, chamado Paulo Fernando Cronenberger. Né? Ele pintava quadros de planetas, ele tinha a visão do planeta e pintava o planeta. Né? Fazia vários quadros e tal. Ele foi o antecessor do Ademar Gevaert, da ufologia, não sei se vocês conhecem. Tá? Ele foi o antecessor dele. Eu conheci o Ademar Gevaert, quase garoto, ele é mais novo do que eu. Então a gente passava pelo Brasil inteiro fazendo congresso de ufologia. Congresso de ufologia da Horizonte, congresso de ufologia Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. E a gente ficava viajando e ia na frente, montava todo o auditório, aquelas histórias antigamente era aquele, não era esse projetorzinho, era aquele um grandão desse tamanho assim, que tinha que carregar. Era o bicho, aquele era pesado. Às vezes dava pane no meio da palestra e não dava. Nossa, o começo foi ótimo. Mas então, aí a gente foi entrando em contato com a seguinte seara. Né? Eu comecei na casuística, né? Que a gente chama, né? Que a ufologia tem a ufologia casuística e a ufologia que eles chamam de esotérica, mística, holística, espiritualista, tem um monte de nome, né? Eu comecei na casuística. Casuística é aquela que você vê uma luzinha, aí você vai lá para ver quem viu, quem não viu. Ah, falou lá na fazenda, lá não sei aonde, viu uma luzinha. Você vai lá na casa do fulano para ver a luz, perguntar para o fulano o que ele achou da luzinha, como é que foi a luzinha e tal, né? Aí chegou uma hora que a gente, isso aí não me satisfez mais. Falei, não, mas poxa, isso não é possível, porque a gente tinha entrado em religiões espíritas, kardecistas, umbandistas e outros istas todos ali, né? Tinha entrado em teosofia, né? Eu frequentei aqui em 1992, que eu trabalhava numa pousada aqui em cima, uma pousada, uma outra pessoa fantástica de São Tomé das Letras, chamada Bernadette de Paula Cabeção, né? Que também já foi para o mundo principal. E a gente começou a ver, bom, peraí, isso não é só isso, eu quero saber mais, eu quero saber por que eles não descem. Aquelas velhas perguntas que todo mundo faz, né? Por que não desce? Por que, sabe, não muda logo essa história toda aqui na superfície, esse sistema maluco que a gente implantou na superfície, né? E eu falei, bom, a gente tinha um grupo que se reunia e tal, tinha alguns sensitivos e tal, né? Ele estava ligado à parte dos espíritas, né? Umbandistas e tal, né? Umbanda de Mesa Branca, quem conhece aí, né? A gente já participou, né? E nós participamos desse grupo e trabalhávamos do lado da ufologia também. E nós falamos, bom, tem que ter um jeito de saber mais, porque essa história fica correndo atrás de luzinha, não dá mais, né? Se vocês forem ver hoje, casuística, 50 anos depois, ela está no mesmo pé, correndo atrás de luzinha para filmar e para fotografar. Né? Só melhorou porque agora nós temos filmadoras, cada um tem o seu celular, então já consegue mais gravações. Né? Por exemplo, esse vídeo que eu ia passar para vocês, né, que, sei lá, se a gente conseguir um tempo, talvez amanhã e tal. Existem mais de 200 fotos de São Tomé, né, de ufológicas. Né, de discos voadores, o cara bate foto, tá ali andando, tudo bate. Né? Eu costumo fazer uma piada, né? Eu falo assim, quando aqui em São Tomé, quando não aparece UFOs todos os dias, aparece o dia todo. Eu sempre brinco assim, sempre faço essa piada. Mas então, continuando a história, aí eu comecei a pesquisar, bom, isso aí nós vamos ter que dar um jeito de saber mais. Não podemos ficar só nessa história de correr atrás de luzinha. Aí estava entrando aquela história de ufologia científica, né? Tinham vários contactados que tinham contatos com seres e tal, né? E a gente falou, bom, o único jeito da gente saber do que acontece é falando com os contactados. Porque a gente faz as perguntas que a gente quiser. Né? Por exemplo, eu conheço o contactado, aí eu tá. Ela, de vez em quando, ela fala que faz um contato e tal, e você vem e fala com ela. Aí eu falei, não, mas faz o seguinte, ó, eu vou te dar uma lista de perguntas e você faz para ele, não é você. Isso aconteceu muito, nós fizemos muito isso, aí nós fizemos muito, muitos grupos contactados, eu já entrei em contato, eu já conheci, né, cerca de umas
Mais de 30 contactados, muito mais. Somando tudo. Já tirei contactado do hospício, né? Vou contar até essa história mais rapidinho para vocês. Eu já contei, mas desculpa, vou ter que repetir. Tá bom? Então, aí é o seguinte, a gente estava com esse grupo, com esses grupos de pesquisa que a gente tinha, né? E começamos a fazer as perguntas para os ateus. Olha, como é que funciona, como é que é o universo, por que vocês não descem e tal. E vinha as mensagens. E a gente começou a fazer uma pesquisa, tanto brasileira, no Brasil, quanto no mundo, né? Para saber o que os outros contactados no mundo estavam falando, né? Porque isso aí tinha que bater pelo menos 60%, tem que bater essas informações, senão é uma coisa complicada, né? Porque aí cada um fala uma coisa, ah não, o contato desceu e falou que o céu é verde, que o céu é vermelho, amarelo, agora, né? O outro chegou lá, não, né? O céu é branco. Não, o outro não, o céu é preto. Não. Quer dizer, algumas informações elas tinham que bater. E a gente via, notava que os contactados, às vezes um contactado lá da Austrália e tal, recebia a informação que batia com o contactado que era aqui da Serra, aqui da Serra do Cipó, aqui perto do Horizonte. Gente, essas pessoas não se conhecem, nunca se viram, entende? E estão falando a mesma coisa. Quer dizer, essa informação estava batendo. E a gente começou esse trabalho, né? E a gente colocou no forno, assim, a criação de uma ciência nova chamada ufosofia, né? Que tem a ufologia, que é o estudo dos discos voadores extraterrestres, né? E a ufosofia, que é o estudo do conhecimento do que os seres passavam para nós, humanos, né? Hoje em dia pelas pesquisas que o pessoal fala, né, existem mais de 8 milhões de contactados, de alguma forma, com extraterrestres, né? Tanto contactado, abduzido, não importa. De alguma forma, 8 milhões de contactados. Se a gente trabalhar com um número bem menor que isso, né, digamos 1% disso, vai dar 80 mil contactados no mundo inteiro, no planeta inteiro. Né? Quer dizer, tem gente que fala que é 10 vezes mais do que 8 milhões. 10 vezes mais, 80 milhões. Né? Se a gente trabalhar com 1% disso, 80 mil, vamos trabalhar com 0,1, 8 mil contactados. Né? Quer dizer, todas essas informações que estão sendo passadas para esses contatos, né, isso tem que ser compilado em alguma coisa. Né? Então, por exemplo, você está recebendo a informação, aí você fala assim, faz o seguinte, olha, você pega o livro, começa a escrever livro. Escreva uns livros. E passa essa informação para frente. De alguma forma, passa isso para frente. Né? Então, cada contato, você chega e fala assim, olha, meu nome é fulano de tal, meu nome é Joaquim, eu vim de Sírios e vou passar uma informação para você, e você divulga isso para o mundo de uma forma ou de outra. Entendeu? É aquela história da missão, a gente recebe as missões e bota para frente. Aí a gente viu que muita gente no mundo estava recebendo esse tipo de informação. Então a gente pensou, bom, provavelmente isso aí deve ter alguém em cima que congrega esses povos todo, porque não é possível que cada um chegue por aqui e fale assim, vai, pega o livro e dispara isso aí, venda, distribua, doe, faça PDF, faça Word. Na minha época era Word, né? Hoje tem PDF, tem coisas fantásticas. Né? E a gente começou a compilar isso aí, começou a juntar todas essas informações. Contactado Joaquim, que mora na Austrália. Tá? Contactado Sebastiano, que mora na Amazônia. Tá? Contactado não sei das quantas, que trabalha nos Estados Unidos. E foi juntando essas informações. E a gente foi divulgando. Nós não fizemos livros, ainda esse foi o problema. Eu acho que tinha que ter feito um livro. Né? Mas não fizemos porque não nos foi pedido também para fazer livros. Também, né? Se fosse, a gente faria. Porque a gente participava de grupos que os seres se manifestavam de uma determinada forma, né? E passavam informações. Então, esses 8 milhões de contactados, né? Cada um deles, né, começaram a receber um monte de informações. Eu estou falando isso, hoje deve ter muito mais, provavelmente. Né, mas a gente foi uma estimativa, pelo menos uma década atrás. Okay? Eles começaram a receber determinadas informações e a gente começou a ver que as coisas que mais batiam
era o seguinte, bom, primeira coisa, vocês têm que mudar sabe, o conhecimento de Deus que vocês têm. Deus não é um velhinho de barba branca que está sentado no trono com um cajado, falando, você vai sofrer, você vai ser feliz, você vai morrer, você vai nascer. Não é. Deus é uma energia, está em tudo, é tudo, está em tudo. Né? Por isso o pessoal chama do todo. Né? E os espaciais, eles não entendem muito esse esquema nosso de um velhinho de barba branca. Isso foi criado pela Igreja Católica. Né? Eu não vou entrar em muito embate religioso, porque não é o caso do nosso trabalho aqui agora. Né? E esses seres foram passando essas informações e tal. E a outra coisa que eles falavam também, que é uma coisa básica, né? Que todo mundo acho que aqui já falou várias vezes. Né? Nós somos resultado de várias encarnações. Né? Nós usamos uma roupagem emprestada pelo planeta, que um dia devolveremos para ele, né? E as nossas consciências não são originárias do planeta Terra. Elas são espaciais. Cada um veio de um lugar. E hoje a gente está se juntando aqui, de repente, para abrir outras histórias, né? Para muita gente, esse festival místico esotérico do nosso amigo organizou aqui, com mais um monte de gente, vai abrir outras portas para muita gente. Não vai ser o mesmo, segunda-feira não vai ser o mesmo que foi antes do nosso evento. E é assim, a gente está fazendo o nosso trabalho, cada um botando esse tijolinho, construindo as coisas e mudando a vida das pessoas, né? Aquela história que eu sempre falo, entre aspas, né? Despertando as pessoas, né? Porque a gente vai contaminar mais algumas pessoas em volta, mesmo a gente não querendo, porque a gente vai tocar nos assuntos que foram tratados nas palestras de hoje, nas outras palestras que teve, nas vivências, nos workshops. Né? A gente vai tocar outras pessoas que não estão presentes aqui, não puderam, não foram avisadas, não sabiam. Eu tenho uma pessoa que eu vou falar sobre aquele assunto com ela, você vai falar com ela, você vai começar a crescer. E assim eles trabalham, assim os seres trabalham. E isso vai desenvolvendo e as coisas vão crescendo. Tá? Passando rápido, porque o tempo já está urgindo ali, a gente vai falar um pouco de São Tomé das Letras. Tá? Depois, no final, tem signos de pergunta, tá? Faz essas perguntas. Depois eu acho que vai ter o almoço, né? Então eu vou continuar aqui, se vocês quiserem continuar conversando, tá? Quem deixar para almoçar depois, não tem problema, ok? Eu vou continuar aqui se vocês quiserem conversar. Então é o seguinte, São Tomé das Letras, antes deixa eu explicar um negócio planetário, tá? O planeta inteiro, a Terra inteira, é cercado por uma grade energética, ok? Uma grade eletromagnética energética. Ela não é certinha, não, assim, ela é uma rede mesmo, assim, entrelaçada. Toda vez que essas linhas se unem, elas formam um vórtice energético. São Tomé das Letras é um dos maiores vórtices energéticos do planeta Terra. Okay? Isso aí foi uma pergunta, uma das questões, né? Isso foi feito, essa questão foi feita uns 15 anos atrás, num determinado grupo, para uma entidade que se dizia de Arcturus. Né? Aqui tem várias procedências, depois se vocês quiserem a gente pode falar um pouco sobre isso aí. E São Tomé das Letras, ela é um vórtice energético. Então ela é um troncamento dessas linhas, é um nó, onde dali parte várias linhas energéticas que recobrem o planeta inteiro. Né? E todos esses pontos que são agrupamento dessas linhas energéticas, ele é propícia à criação e ao funcionamento de portais dimensionais. Ok? Então, por exemplo, aqui quando a pessoa olha para o céu e vê a nave passando, a nave ela não está passando, ela está desmaterializando ou materializando. Tanto que a maioria das vezes, quando a pessoa olha, não vê ela ficar andando o céu inteiro, ela não anda o céu inteiro. Ela para, se ela for desmaterializar, ela se prepara e ela começa a passar para uma outra fase, que a gente chama de hiperespaço. Porque as naves não vêm, por exemplo, só nós, né? Que vamos para Marte, aí o cara senta em cima de não sei quantas toneladas de combustível e vai para Marte. Eles não fazem isso.
Eles viajam por portais dimensionais e pelo hiperespaço. Então eles desmaterializam todo o equipamento que eles têm, por exemplo, a nave, com tudo que está dentro, com todos os tripulantes, entende? E se materializam num outro ponto, numa outra estação. Né? Ali eles fazem o mesmo processo, eles rematerializam, né? E depois se preparam para desmaterializar para uma outra estação e chegam onde tem que chegar, não vai voando aqui para Marte. Né? Eles chegam em Marte, de repente, em 8 minutos, a tecnologia mais difícil, mais complicada, né? É aquele pessoalzinho daquelas naves que dá defeito e tal, né? Pessoal que é um passo à frente a nosso, né? Porque, segundo eles, já era para a gente estar voando de nave aí, nós estamos queimando combustível ainda, né? Rodando em cima de borracha, essas coisas aí que o sistema nos incute, nos força a fazer. Né? Então, esses seres começaram a nos passar também que existe uma transição planetária em curso. Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, alguns palestrantes já falaram sobre isso. Né? E essa transição planetária a Terra vai passar a vibrar numa outra temática. Certo? Eu não vou entrar nas coisas apocalípticas, entre aspas, porque não é o caso também. Ele está fazendo um apanhadão por causa do tempo. Tá? No nosso evento de quinta-feira, eu comecei às 6 e acabei 10 para as 10 porque eles estavam fechando a tabuleiria. Então, vamos lá, vamos fazer para a gente caber no tempo que foi estipulado. Né? São Tomé das Letras é um desses pontos, né, um desses chakras planetários, ok? E teve uma das reuniões que vocês pediram assim, olha, você pega o mapa do Brasil e eu vou mostrar determinados pontos e você vai fazer uma bolinha nesses pontos. Eu peguei um mapa que eu tinha, que era o mapa rodoviário, que já está surrado de tanta palestra. Entendeu? Vou mostrar aqui para o seguro. Não precisa, é só rapidinho. Então é um mapa do Brasil com um monte de pontinhos, vocês estão vendo? Então você pode ver que aqui é na região de São Tomé das Letras, e aqui. Está dando para todo mundo ver? Depois eu vou deixar o mapa aqui, vocês vão dar uma olhada quem quiser. Tá? São Tomé das Letras é um dos grandes chakras planetários. Ok? Nesses chakras planetários, cada um desses pontos aqui, vão se reunir pessoas, como está sendo feito aqui em São Tomé das Letras, e essas pessoas vão se reunir, vão começar a dividir coisas juntos, né? Dividir conhecimentos, formar grupos espiritualistas, grupos esotéricos, grupos religiosos, grupos, né? do que a gente pensar. Por quê? Cada ponto desse, eles falaram que vai nascer uma história nova durante e depois da transição. Esse é o começo das nossas futuras cidades. Porque essas cidades que nós vemos aí fora, infelizmente, a tendência delas é ruir. Tá? O sistema vai ser estancado. Vai haver essa mudança. Esse é um tema de uma outra palestra que a gente possa fazer. Né? Muito tempo. Como a gente tem tempo curto, a gente vai fazer um resumão. Tá? E nesses pontos, será gerada uma nova civilização. Muita gente se reunirão, né? E saiu do microfone? Mas será que atrapalha? Beleza. Então, aí esses pontos se reunirão pessoas, por exemplo, aqui São Tomé das Letras, estão chegando os grupos, né? Então já tem a Zelinda, já tem a gente que está chegando, eu sou o diretor do Instituto Rede Luz, que a gente vai falar um pouco no finalzinho, antes das perguntas, né? Vai chegar das religiões, vai chegar os hinduístas, os budistas, os Hare Krishnas, né? O pessoal os maçons aí, que são, né? E os grupos vão se chegar. E vai chegar uma hora que esses grupos, aí o Biose, não pode deixar de falar, o Biose, né, doutor? Já chegou. Opa, é o primeiro que chegou aqui, primeirão. E esses grupos depois se reunirão e administrarão a região. Né? Porque prefeitura, governo de estado, essas coisas vão cair, porque o sistema vai cair. Entende? E essas estruturas vão ruir porque elas
não conseguirão administrar, já não conseguem administrar hoje. Imagine futuramente com um sistema no chão. Né? E esses grupos se reunirão, as pessoas, receberão pessoas. Né? São Tomé já tem previsões de que seja uma cidade só de estrangeiros, né? Já tem bastante aí, né? E vão chegar a mais, inclusive estrangeiros mesmo, gente de fora do Brasil em breve. Né? E esses pontos que eu passei para vocês aqui no Brasil serão os pontos onde as pessoas estão se reunindo agora, né? E estão começando a querer fazer algum tipo de trabalho coletivo. Né? Aí faz eventos com nosso amigo, né? Nosso irmão aqui. E assim vai. Né? E essas áreas são áreas de entroncamento, que eu mostrei para que eu expliquei para vocês, e onde a movimentação ufológica é muito grande. Então, nessas áreas existem bases subterrâneas, né? Bases hiperfísicas. Né? São Tomé, por exemplo, tem 2 bases subterrâneas e 3 bases hiperfísicas. Né? E isso confirmado intuitivamente com um ser siriano. Ok? Então, e tem uma história de São Tomé muito interessante. A maioria, muita gente que está aqui hoje, vivendo aqui hoje, que é de fora de São Tomé, já viveu aqui em São Tomé alguns milhares de anos atrás. E está aqui retornando para cumprir uma missão que era para ter sido cumprida naquela época e não foi. Né? Digamos 35 mil anos mais ou menos, vamos fazer, porque o tempo ele mudou, tá? Ele não é o mesmo tempo. A gente fala 35 mil anos, você vai na folhinha, no calendário, 35 mil anos, não é. O tempo já foi 16 horas, 28 horas, e já mudou muito isso, porque a posição do planeta ele já mudou em relação ao Sol e tal, já rodou mais rápido, já rodou mais devagar, já teve, eixo já mudou, o eixo voltou ao normal, entende? A gente inclusive está previsto uma mudança aí em breve e tal. Então há uns 35 mil anos atrás, mais ou menos, né, São Tomé era uma cidadela atlântica. Né? A doutora pediu licença para a doutora da colocação que ela fez, foi perfeito. Né? Aqui já foi uma civilização, já foi uma cidadela atlântica. Na época dos Atlantes, os lemurianos também, aqui já teve alguma história lemuriana. Tá? Na época dos Atlantes, eles tinham o continente central, que o continente central era entre o Brasil e a África, naquela região ali. Aquela região dos Açores ali, da Palma de Mallorca, né? Aquela região ali. Então existia um continente ali. Só que é o seguinte, todas as áreas de entroncamento que eles conheciam, aqui nos Andes, no Everest, aquela região toda ali, né? Eles tinham uma cidadela, né? Que na época era rei, são reinos que eles tinham, né? E aqui existiam um reino razoavelmente potente, vamos dizer assim, né? Porque São Tomé tem uma história muito antiga no planeta. Antes da gente começar a querer morar aqui, já tinha uma história em São Tomé, né? Se a nossa civilização acabar e uma outra civilização descer a Terra, provavelmente eles vão descer aqui em São Tomé. E vão começar uma história por aqui. Bom, 35 mil anos atrás a gente estava lá, né? Tinha uma cidadela Atlântica e tal. Só que algumas hierarquias da Atlântida, elas pressentiram que iria haver o declínio da civilização. Aí você eles tinham outras histórias, que de repente o corpo físico deles tinha as glândulas funcionando direitinho, né? A timo e a pineal, né? São glândulas importantíssimas. Tá. E eles pressentiram isso. E o que eles fizeram? Eles pegaram todo o conhecimento que eles tinham na Atlântida e dividiram nesses pontos. Bom, vamos deixar aqui, isso aqui, para alguém um dia vai usar, eles próprios vão usar um dia, né? Porque eles já tinham essa previsão da gente conseguir reencarnar de novo e evoluir, de repente, para cumprir o destino de São Tomé das Letras.
né? Isso é uma coisa meio complicada, porque é um negócio vasto, né? Isso aí é um estudo de poucas pessoas, entendeu? Gente que a gente conheceu aqui em São Tomé, que já esteve aqui várias vezes, que de vez em quando vem, faz seus rituais e vão embora, tal. E com o declínio, né, esse conhecimento foi guardado numa cidade subterrânea. Eu só não sei dizer se ela está no nosso espaço-tempo, fisicamente, ou se ela está no espaço-tempo paralelo ao nosso. Okay? E essa cidade, ela tem biblioteca, ela tem material, cristais, né, tecnologia, parte de medicina, parte de cura, tem até alguns vimanas estacionados. Vimanas são as naves que eles utilizavam na época. Okay? Para alguém, um dia, depois dessa transição, né, começar a refazer esse contato e reutilizar essa tecnologia, refazer com os próprios atlantes daquela época. Né? Então tem todo um trabalho se você for fazer uma pesquisa sobre o tema Atlântida, você vai ver indícios em determinados escritores, né, sobre esse assunto. Então, a Atlântida afundou, né, e houve um problema na superfície do planeta que dificultou, vamos dizer assim, a sobrevivência de pessoas na superfície. O oxigênio diminuiu, né, e houve a tal da separação do joio e do trigo, como vai haver agora nessa transição. Né? Os seres que estavam numa determinada vibração acima, eles se alojaram nessa cidade subterrânea, que eu não sei dizer se ela é subterrânea no nosso plano ou num espaço-tempo paralelo. Tem físico, tudo físico. Tem livro, tudo. Né? Só que o tempo foi passando, né? Foi passando, e mais ou menos e sobrou essa humanidade na superfície. Tá? Ela decaiu, se transformou em índios. Ok? São os antecessores dos índios cataguases e dos índios amorés. Ok? E esses índios formaram grupos e tal, e tribos, brigaram uns com os outros. Aquela história normal que a gente conhece de tribos indígenas, né? Tá. E aquilo foi evoluindo e tal, e há 9.000 anos atrás existia uma civilização aqui, né, eles estiveram na Pedra da Gávea e tal, né? Sumérios, né? Tiveram aqui, né? E tiveram nesses pontos de cidadela, porque existiam os mentores desses grupos que vieram aqui, né? Os sumérios, os fenícios, né? E eles iam nesses locais, de repente, para fazer o contato com esses grupos. Não me alongando muito nisso, por causa do tempo, né? Foi passando, né? E esses fenícios, eles chegaram aqui e encontraram os índios, descendentes deles mesmos, que os fenícios eram descendentes também diretos da Atlântida, né? Tinham ligação. Né? Então encontraram os índios que eram descendentes deles mesmos. Né? E até hoje os índios existem. Aqui existe um cemitério indígena. E essa coisa foi indo, e hoje nós estamos aqui. Todos reunidos, gente chegando, cada dia chega 3, 4 pessoas para vir morar. Nós temos um grande problema aqui, que é o problema de alugar casas, é muito difícil. Já estou avisando o pessoal aí que está chegando, que quer alugar casa, aí, que já está querendo vir morar aqui. Nós temos uma dificuldade para alugar casa, mas outras pessoas conseguem rápido, né? É aquela história do destino, quem tem que estar, vai estar. Né? E os seres foram passando muitas informações, chegou uma hora que eles falaram assim, olha, vocês vão montar um grupo, tá? E esse grupo vai construir, né, uma estação de contato. Né? Essa estação de contato eles chamam de estações celestes. Né? Eles estão ligados a uma agenda chamada Agenda Aquariana, né? Que nós estamos revisando, a Era de Aquários. Né? E essa agenda eles pediram para a gente construir esse local. Nesse local vão ter observatórios astronômicos, né? Vamos fazer um trabalho de reunir todos os tratamentos
fitoterápicos, terapêuticos, toda a medicina dita alternativa, né? E vamos começar um trabalho de plantio para autossuficiência e autossubsistência, tá? De produtos orgânicos, não transgênicos e agroecológicos, né? E a gente, do Instituto Rede Luz, está à frente desse trabalho, ok? E nós estamos, agora nós estamos em procura dessa terra. A terra já estão localizadas, tem 2 terras já localizadas, ok? Estamos estudando apenas o comprador, que doará uma parte para o Instituto, né? E nessa parte a gente vai construir a estação, né? Vocês lembram que eu falei do mapa, né? Não satisfeito com isso, eles pediram para eu pegar um mapa mundi para marcar os pontos. Né? Aí é uma coisa assim, e a gente recebendo isso. Bom, essa estação, isso aqui, gente, é o seguinte, ó, eu estava fazendo palestra num sítio e não tinha papel, não tinha cartolina, não tinha folha de ofício. Eu peguei a revista que tinha, porque eu estava deslinguindo já, e colei, né? Ficou esse coxa de retalhos aqui, tá? Mas não tem nada a ver, não. Então, eles pediram para construir um negócio desse aqui. Um desenho geométrico, geometria sagrada e tal. Né? E aqui no meio é um anel d'água, onde é o círculo no meio, estão vendo? Esse aqui é o logotipo do Instituto Rede Luz, da Rede Luz. Entende? E nesse local já as pessoas morarão e criarão seus filhos, suas famílias, né? E esses locais eles serão construídos, cada um desses será construído num desses pontos que eu mostrei para você no mapa. Tá? Isso é no geral e tal. Eu estou fazendo um resumão, gente, porque tem coisa pra caramba para falar e o tempo está acabando. Tá? Eu vou deixar o tal dos 5 minutos, vai ser os 5 minutos? Pessoal, eu acho que já deu tempo, então a gente faz o seguinte, ele vai ficar aqui. Eu vou ficar. Então quem quiser conversar mesmo, daí vem aqui, só para ter o horário do almoço, porque a gente também tem a grade da tarde, né? Então, só para lembrar então todo mundo, primeiro gratidão, né? Imagina que